nós entramos no outro tema também, que é muito importante quando se trata de cenário das mudanças climáticas. Isso aqui é uma fotografia de 1993 do Monte Kilimanjaro, na mesma época, então estava com uma quantidade de gelo muito maior do que tem hoje. E Kilimanjaro é um dos locais onde se pode ver isso, porque eu pensei em dizer o seguinte: a agenda TGI também é cultura. Nós temos aí Nas Neves do Kilimanjaro, um filme de 1952 com Gregory Peck e Ava Gardner. É um filme maravilhoso. Quem gosta de cinema e teve a oportunidade de ver, por favor, veja. E, pela primeira vez, assim, de forma intensa, a cor, e fala dessa coisa justamente do Monte Kilimanjaro. É esse monte aí, na África. Então, essa quantidade de gelo vem reduzindo, não só lá, mas, de um modo geral, isso é evidência de que os recursos da Terra estão sendo utilizados de uma forma que não permite a recarga. Então, hoje, a gente tem esse entendimento, quer dizer, essa entidade que eu vou falar aí, ela faz essa contagem. Precisamos de 1,6 planeta para suprir a nossa demanda atual, mas só tem um planeta. Então, todo ano, o que é que está acontecendo? Os recursos vão sendo exauridos. Se a gente não consegue repor os recursos, eles vão sendo exauridos, principalmente os recursos finitos, né? Sobretudo os finitos. Então, esses são os dias de sobrecarga da Terra, calculado por essa ONG, a Global Footprint Network, que, desde 1970, calcula a data em que os recursos utilizados na Terra eles se esgotam. Se precisaria de um complemento para poder ser reposto. Então, em 1970 foi 9 de dezembro, em 80, 10 anos depois, foi 4 de novembro, em 90 foi 11 de outubro, 23 de setembro, no ano 2000, 7 de agosto em 2010, e esse ano, 22 de julho. Precisaria de mais outro meio mundo para poder repor o que a gente tira. E é interessantíssimo esse estudo feito pela Global Footprint Network, que ela calcula o seguinte, aqui, olha, eu vou assinalar, dia 12 de agosto, o Brasil consumiu os seus recursos. E nós temos aqui, como primeiro país a esgotar seus recursos, no dia 10 de fevereiro, que é o dia, por acaso é o dia do meu aniversário, foi o Catar. Então, o Catar, lá hoje, onde a gente está tendo a Copa, foi o primeiro a esgotar os seus recursos. O Catar tem muito menos recursos do que outros países, como, por exemplo, o Brasil, né? Não tem floresta, é deserto, etc. E o país que mais tarde vai consumir os seus recursos é a Jamaica, em dezembro, no dia 20 de dezembro. Esse mapa mostra como estamos usando os recursos além da conta. E isso tem repercussões enormes sobre o clima. Que a gente vê aqui esse ano foi um ano histórico de seca no hemisfério norte, com efeitos dramáticos. A gente vê aqueles incêndios todos, inclusive na Inglaterra. Chegou, pela primeira vez na história, foi registrado 40 graus no Reino Unido, temperatura recorde. Então, isso está acontecendo, é aquecimento em determinados locais e excesso de frio em outros. Quer dizer, esse desbalanceamento está acontecendo e está cada vez mais evidente que isso é resultado da ação humana. A situação de estiagem extrema afeta a agricultura, indústria e comércio de importantes economias globais na Europa, Estados Unidos, China e Índia, por exemplo, uma reportagem do dia 28. Então, a gente vê situações dramáticas, como, por exemplo, no rio Reno e rio Danúbio, que secaram de um modo tal que impediu a navegação. Nós temos, na América do Norte, essa situação do rio Colorado. A gente vê aqui, ó, esse lago Mead, em 2020 e 2017, como tinha mais água do que em 2017, como tem lá 20 e 22, muito menos, de 17 e 22, muito menos. Então, há uma tendência de seca, e esse desbalanceamento é seca para lá e desbalanceamento aqui. Por exemplo, na nossa zona da mata, esse ano tem chovido o dobro do que normalmente chove no período de inverno. A situação da Ásia, o rio Mekong, por exemplo, seca tremenda no rio Mekong, levou a corte de energia e água racionada no Vietnã. O rio Mekong é enorme, eu tive a oportunidade de andar nele, é um rio enorme, um rio como o São Francisco, e custa acreditar que aquilo ali esteja secando. E na África, por exemplo, temos situações de extremas, né? Pior seca em 40 anos, que
está se prolongando até dezembro. Previsões apontam o risco de catástrofe humanitária na Etiópia, Quênia e Somália. E agora, se em um canto falta água, excesso de água no outro. Por exemplo, no Paquistão, novas imagens de satélites impressionantes que revelam a extensão das inundações recorde do Paquistão e mostram como um transbordamento do rio Indo transformou parte da província de Sindh em um lago interior de 100 quilômetros de largura. O rio, como é uma planície, o rio transbordou e fez um lago de 100 quilômetros de largura. Então, a gente tem isso aqui. Em agosto de 2021, um ano atrás, nós tínhamos aquilo lá no rio e agora temos um lago aqui. Toda essa parte azul é água, que choveu demais. Foi impressionante os filmes feitos de celular dessas enchentes. É coisa impressionante. Leva tudo, leva carro, leva casa, leva tudo. Bom, e outra coisa também, outra evidência, o aquecimento global. Pela primeira vez, a Groenlândia vê extenso derretimento em setembro. Groenlândia é gelo em cima da terra. O Ártico é gelo dentro do mar. Aquela história, você bota um cubo de gelo num copo com água, chega até determinado ponto de transbordar, mas mesmo que o gelo derreta, não transborda, porque aquele volume já está ali dentro. Todavia, se você já tiver com um copo quase transbordando e botar um cubo de gelo dentro, ele transborda. Por quê? Entrou aquela água de fora. É a mesma coisa se a gente vai ver derretimento de geleira em cima do solo. Se o derretimento de geleira em cima do solo, aquela água vai para o mar, a tendência do mar é subir. É isso que está acontecendo na Groenlândia e na Antártica também. Bom, nós tivemos recentemente a COP27 na cidade de Sharm el-Sheikh, no Egito, e eu vi os comentários dizendo que avançou-se pouco, embora tenha se criado o fundo, autorizado a criação do fundo de ressarcimento para os países vítimas de catástrofes climáticas que não tenham condições de resolver o seu problema sozinho. Foi criado isso aí, mas só criado, não definiu a forma de capitalização desse fundo. O avanço foi esse, enquanto não se tratou da questão de emissão de gás carbônico, nem outras metas importantes. E, esse ano também, nós atingimos 8 bilhões de habitantes. Então, nós temos um cenário mais de projeção de alta dessa população dobra. O cenário do meio, o cenário da média, passa para 11, 12 bilhões. E no cenário de baixa, para 8 bilhões, ficaria aqui. Esse aqui de baixa não vai acontecer, isso é certo. Provavelmente o que deve acontecer é esse do meio, porque à medida que a urbanização vai acontecendo, nas cidades a quantidade de filhos é menor do que no campo. Não sei porquê, mas é. Então a gente deve ter alguma coisa em torno de 12 bilhões. O que é que vai acontecer? Essa linha em vermelho é o percentual de aumento da população por década. Então, a gente vê esse aumento da população deve chegar em torno de 0,1% e deve chegar a alguma coisa em torno de 11, 12 bilhões no final do século, 12 bilhões de pessoas. Então, imaginemos que hoje a gente está em 8 bilhões. Para chegar em 12, é um acréscimo de 50%. E hoje os recursos estão sendo exauridos de forma tão extremada, imagine quando forem 12 bilhões. Então, nós estamos diante de uma situação muito grave do ponto de vista das mudanças climáticas. A cidade do Recife mesmo é uma das cidades que mais deve sofrer por conta dessas mudanças. Essa questão das mudanças climáticas é um fato portador de futuro de grande importância que a gente tem que acompanhar, deve acompanhar com toda atenção, pensando em questões de décadas, né? Amanhã realmente não vai encher, mas isso vai progressivamente aumentando. Nós estamos na 24ª edição do lançamento da nossa agenda e dessa apresentação que eu faço. E eu me lembro que na primeira, que foi lá em Casa Forte, no Arcádia de Casa Forte, a primeira eu falei de Boa Viagem como uma grande característica positiva do Recife. E eu tenho certeza absoluta que a praia não estava avançando como está agora, ali na frente do antigo hotel Boa Viagem. Aquilo ali não existia, não. Eu tenho certeza absoluta. Então, 24 anos atrás não tinha aquilo. 24 anos na frente a gente tem e piorando, né? Porque o mar vai avançando. Mais uma boa notícia, já que a gente falando de grandes hecatombes, a gente fala de uma coisa positiva, que foi a NASA fez um teste de desvio de um asteroide, mandou uma nave lá, a nave bateu e mudou a rota dele. Então, isso é uma coisa, primeira vez na história que isso acontece, porque a gente tinha sempre essa... Eu sonhei várias vezes com um meteoro chegando.
Pelo menos eu vou agora sonhar com eu acho que vou sonhar com ele sendo desviado, né? É com um meteoro chegando e um tsunami. É o que eu sonho. Dramático. Bom, mas ela bateu lá e tirou ele de órbita. Então isso é uma coisa fantástica, porque se conseguiu desviar um meteoro, se descobrir que o meteoro vai chocar com a Terra, é possível tentar desviá-lo, pela primeira vez na história da humanidade.